Olá! Sejam bem-vindos a mais um Tarô em Foco, sua aula semanal de tarô para ajudar você a alcançar a excelência na leitura das cartas de tarô. Eu sou Vainer Lira, um professor de tarô, e o tema da nossa live de hoje é: para jogar tarô, eu devo seguir regras? Bem, muitos alunos me perguntam isso em sala de aula. Poxa, professor, para ler tarô eu preciso sempre ficar toda hora seguindo as regras? E esse método, será que eu tenho que usar o método e nunca mais sair dele? Ah, professor, olha, eu estava usando o método e aí eu coloquei mais umas 3, 4 cartinhas aqui em cima e aí quem me disse foi esse arcano, essa carta que me disse aqui. Aí eu pergunto, tá, e o que essa carta quer dizer aqui nessa tua jogada? Ah, professor, eu coloquei na hora. Eu acrescentei ali na hora. Aí eu digo, tá, mas e qual foi o método que você adotou? Essa carta representa o que na tua jogada? Aspectos positivos, negativos, obstáculos, facilidades. Aí a pessoa me diz assim, ah, não, eu fiz uma pergunta na hora e respondi. E aí ela também acaba não conseguindo interpretar a carta. Ou pior, alcançar a resposta que ela buscava quando tirou aquela jogada, né? Então, é por isso que eu trouxe essa reflexão hoje aqui pra gente no nosso Tarô em Foco, que é, será que para jogar tarô eu preciso seguir regras? Será que para jogar tarô eu preciso seguir à risca o método? É possível fazer o meu próprio método? É possível escolher o meu próprio jeito de jogar as cartas de tarô? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou como é que funciona os métodos? Como é que eles são criados? Tudo isso são coisas importantes para a gente refletir quando estamos trabalhando a nossa educação tarológica, quando a gente está buscando a excelência na leitura das cartas. Tudo isso faz sentido, principalmente quando o aluno estudou 1, 2, 3 métodos. Aí ele começa a jogar uma primeira vez, uma segunda vez, ele já começa a ficar mais soltinho na leitura das cartas, e aí isso vai e acontece naturalmente. A coisa mais natural do mundo é você se sentir seguro à medida que vai jogando, à medida que vai trabalhando a leitura das suas cartas. Por isso, quando você se sentir nessa necessidade de querer alçar voo, é importante você fazer algumas reflexões antes. E é sobre isso que eu quero falar hoje na nossa live. Gente, primeiro ponto. Afinal, o que é um método de jogada? Eu tenho postado ao longo desses meses que a gente começou a falar de tarô aqui no Instagram e dito para as pessoas, olha, observa esse método, né? Quem me segue há mais tempo vai ver que eu coloquei métodos aqui diferentes, propostas, e vamos continuar fazendo esses tipos de posts. Mas pensa comigo, para que serve o método? Por que a gente considera importante o método de jogada? Por que quando a gente joga na internet a gente vê um monte de método? E mesmo nos outros países, a gente também vê pessoas que falam de tarô se debruçando no desenvolvimento, na propagação e no estudo dos métodos. O método, ele é um dos grandes movimentos do jogo de tarô, tá? Entenda o seguinte, o primeiro movimento de um jogo de tarô é o próprio tarô. A carta, você vai jogar as cartas e interpretar as cartas, correto? O segundo movimento é você ler aquela carta entendendo o método, ou seja, aquele método explica que aquela carta naquela posição fala do quê? Isso é um segundo movimento. E o terceiro movimento é você juntar a carta com a posição do método e trazer a tua interpretação diferente para cada jogada, para cada pessoa, para cada questão e para cada método, né? É isso que faz a tua leitura rica. Então, primeiro você entender a carta, depois entender a posição ali da carta no método e depois você junta as duas coisas. É como uma fórmula, né? E aí, eu quero te dizer o seguinte, que os métodos, eles foram criados ao longo da história do tarô. Vários métodos foram criados, muitos se consagraram, como por exemplo a cruz celta, né? A cruz celta é um dos métodos mais famosos e eu tenho um amor por esse método simplesmente porque ele foi o primeiro que eu aprendi na minha vida. Quando eu era criança e comecei a jogar tarô, o método da cruz celta
era muito famoso já nos anos 90, mas todos os livros de tarô, todas as revistas, lembrando que naquela época, pelo menos lá em Manaus, e eu acho que também era assim aqui no Sudeste, a banca de jornal era a grande fonte da informação de última hora, a informação quente, ela acontecia na banca de jornal. O livro ele tem um tempo para ser editado e para ser reeditado. A banca de jornal, na época, ela tinha essa função. Ela atualizava tudo semanalmente, dependendo da periodicidade da revista, do periódico que você acompanhava, né? Então, a banca de jornal trazia sempre uma novidade sobre a Cruz Celta. Isso era muito famoso. Hoje em dia, nós temos na internet ainda, passados-se tantos anos desses anos 90, a gente vai ver ainda métodos consagrados se repetindo na internet e grandes tarólogos falando dele, como é exatamente a Cruz Celta. Então são métodos imortais, métodos eternos, são os clássicos, né? Ah, mas você também pode jogar métodos menos conhecidos? Claro, método que para você funciona. Então eu postei certa vez no feed do Instagram um método de relacionamentos, que para mim é um método clássico. Não significa que seja famoso, que seja conhecido, mas que é um método que eu jogo há muito tempo e que para mim há muito tempo também funciona. O método que funciona para você é um método que te dá segurança. Você já sabe como aquele método funciona, como a posição daquelas cartas trabalham contigo. Então você já tem fluência naquele método. É a mesma maneira como se você é um artista e você sabe que um estilo de pintura específico para você é mais fácil do que outro. Então, por exemplo, talvez você seja melhor pintando em preto e branco do que colorido. Então o artista também sabe que ele pode pintar em preto e branco ou colorido, usando determinados tipos de tinta, de técnica, mas ele sabe quais são os que fluem melhor para ele. Mesmo que não sejam as clássicas, mesmo que não sejam as mais conhecidas, né? Então, o método que para você é confortável também é um bom método. Outro tipo de método são os métodos criados. Métodos criados são aqueles que têm um propósito específico e que alcançam um tipo de leitura, geralmente. Métodos para ver saúde, métodos para ver relacionamentos afetivos, método para ver a energia das casas. Já vi método para tudo. Então, você me pergunta, beleza, então o que é um método? O método é um passo a passo, uma posição específica das casas, ou seja, das cartas, no tabuleiro, ou no jogo, ou no teu pano, na tua mesa de jogo, que conduzirá você passo a passo a um enlace, a um outcome, né, como fala em inglês, ao que acontecerá em determinado assunto. Então, para o tarólogo atento, a gente costuma, num jogo de tarô, enfim, escolher antes de começar a jogar. Qual vai ser o método que eu vou usar? Eu ouço a queixa do meu consulente, eu ouço a questão do consulente, ou eu tenho... E aí eu escolho, ou eu tenho já o meu método que eu sempre gosto de atender. Isso são coisas que todo tarólogo precisa conhecer da sua própria prática. Isso faz parte da tua identidade tarológica, da tua forma de conduzir o teu atendimento. Percebe como é importante? Então pera lá, então quer dizer que se eu jogo qualquer coisa, de qualquer maneira, sempre que eu vou atender alguém, o que me dá na telha eu faço... Então, significa que você não tem ainda uma identidade tarológica. Você não tem uma identidade na tua prática. Isso é fundamental para você também ter segurança. A prática leva à perfeição. Outra coisa, você também ter uma identidade, a tua marca pessoal. Eu falo bastante disso. Qual é a tua marca pessoal como tarólogo? O teu método também representa a tua marca pessoal como tarólogo. Opa! Como é que você joga, né? Então, por exemplo, os meus consulentes, eles sabem exatamente como é o meu jeitão da mesa. Ela vai ficando de um determinado jeito porque eles já estão habituados a me ver jogando daquela maneira. É a mesma maneira, inclusive, que eu ensino para os meus alunos dos meus cursos. Eu tenho a minha assinatura também. Eu tenho o meu jeito de jogar. Mas, se eu tiver que dar uma aula
Com o outro método, eu também faço para arrasar também. Eu jogo bem, por quê? Porque eu estudei outros métodos, estudei outras formas de jogar. Né? Então, a minha proposta para você é estude os métodos, entenda os métodos, né? E também descubra qual é o método que para você flui bem. Qual é o método que você se sente mais seguro jogando. Entenda o que é método e saiba como cada método funciona para você. Correto? Como usar o método? Aí eu te pergunto, né? O segundo ponto é como usar o método. Então, como eu faço, já que agora eu sei quais são os métodos que eu gosto, quais são os que eu acho legais, né? Pensa o seguinte, existem métodos que usam todas as cartas do tarô. Tem métodos que usam 2, 3, 1. Tem métodos que usam 10, 12. Você vai ter que ter uma projeção aí o custo-benefício. Existem, né, por exemplo, os grandes bruxos do século passado, eles tinham, por exemplo, leituras que eles demoravam anos para interpretar. Deixavam as cartas ali e demoravam 2, 3 anos se debruçando sobre aquele método. Tem noção? Ah, mas então quer dizer, professor, que quando eu jogo um método lá e eu não entendi, eu pego todas as cartas de volta, embaralho de novo e tiro de novo? Tá certo? Os grandes bruxos da antiguidade, os grandes tarólogos, criadores de tarôs, deixavam a carta ali e demoravam às vezes anos para entender o significado delas. Olha a profundidade desse olhar, olha a responsabilidade para com o próprio método. Eles criavam métodos e eram os primeiros a respeitá-los. Então, como você vai usar um método? Você vai usar um método primeiro, escolhendo um. Você vai estudar esse método. O que é estudar o método? Saber que aquela posição quer dizer aquela coisa. Que aquela outra posição quer dizer aquela outra coisa. Muito bem. E aí eu te pergunto, no meio da jogada, você olhou aquela posição e você olhou a carta e disse assim, não, minha intuição me diz que aquilo não está representando isso, que aquilo está representando aquele outro, vai por mim, você vai errar. Claro que você vai. Poxa, mas é a minha intuição. Na verdade é o seguinte, intuição sem direção é carro desenfreado. Quer dizer o quê? Que se você acordou com você mesmo, com o método que você escolheu, que aquela carta era aquilo, vai por mim. Termina, começa e mantém a direção naquela carta com aquilo. Ah, mas não faz sentido. Claro, você não está lendo. Claro, você não está alcançando. Claro, você está furando o seu método. E isso eu não entendi na hora. Faz que nem os grandes bruxos da antiguidade, do século passado. Deixa. Vai, dá uma volta. Depois você volta e revisa. Poxa, realmente, aquela carta estava dizendo aquilo, eu achava que fosse outra coisa e não era, né? Era outra coisa que eu percebi só agora. Ah, mas e no atendimento eu não tenho esse tempo, então não atenda uma pessoa com um método que você ainda não domina. Simples assim. Simples, você vai atender na boa alguém com uma técnica que tu não sabe ainda como funciona direito? Imagina um médico, ele acabou de dizer, um dermatologista acabou de descobrir uma fórmula lá para fazer um peeling. Ele não entendeu ao certo a proporção dos ingredientes. Ele vai aplicar na cara de alguém e essa pessoa vai ficar como? Tem risco de dar muito certo, tem risco de dar muito errado. É irresponsável da tua parte não dominar o método e sair jogando. Ah, mas eu não estou aprendendo. Beleza, então faz o teu aprendizado, pratica. Você pode informar os seus amigos, seus consulentes. Olha, posso fazer um teste contigo aqui agora que deu, né, esses 5 minutinhos de consulta e posso jogar para você esse método aqui que eu estou treinando, mas eu acho que vai ser muito legal para nossa consulta. Seja franco. Você pode até parar a consulta naquele momento e olhar suas anotações, porque a pessoa já está acordando contigo, que ela sabe que você está treinando ali. Essa sinceridade, essa transparência deixa o nosso atendimento ainda muito mais franco, dá credibilidade pra gente e mostra de fato que nós estamos em eterno aperfeiçoamento. Tem uma pergunta, parece. Temos uma pergunta do Bádio Álvaro, ele perguntou o seguinte. Opa! Eu posso criar um método de leitura? Sim!
Você pode sim. Inclusive, quando você entende que o que é o método, estuda os métodos e escolhe a tua assinatura pessoal, né? Por exemplo, eu conheço o Álvaro, né? E ele tem uma assinatura. Quando o Álvaro estudava tarô, ele tinha, né, um jeito dele de jogar tarô. Até hoje ele mantém. Então, talvez o tarólogo às vezes não perceba, mas ele cria naturalmente o seu jeito de jogar. Esse método que ele criou, esse jeitão que ele tem para jogar, é um método diferente? Não necessariamente. Pode ser, como pode não ser. O fato é que ele tem uma assinatura, ou seja, um jeito de conduzir sua leitura. Então essa é a primeira coisa que nasce em um tarólogo, o seu jeito de jogar. Quando isso acontece, você está pronto para criar o seu método. Quando isso acontece, ou seja, primeiro movimento é entender métodos, saber para que servem métodos, entender diferentes formas de jogar tarô e respeitá-la. Segundo movimento, saber usar o seu método, praticando, praticando e praticando. Ah, e como é que funciona? Você começa anotando, treina com você, treina com o colega. Se quiser trazer isso para uma consulta de tarô, você informa a pessoa que aquele método ali você está testando para fazer com ela. Já fez uma leitura antes que já indica a pessoa que você já fez o atendimento, agora é mais um plus, né? E aí você está pronto agora para criar o seu método de jogada. É possível? Evidente. Quer uma dica? Quando você vai criar um método, a única regra do seu método é não quebre você mesmo o que você acabou de criar, tá? Por exemplo, você vai criar um método. Então, suponhamos que você trabalha numa loja. E problemas frequentes na loja são coisas que você costuma usar o tarô para resolver, né? Então, suponhamos que você tem 3 perguntas que são recorrentes na sua vida, dentro da loja, e que você usa o tarô recorrentemente, ou seja, todos os dias para resolver aquilo. Aí você sempre joga, por exemplo, com cruz celta. Cara, na boa, cruz celta é um excelente método, falei aqui que é um excelente método, falei que é um excelente meio de você alcançar grandiosas leituras no atendimento. Uma boa cruz celta lida, você lê a cruz celta no atendimento, em 1 hora você faz o atendimento tranquilamente, né? Mas se você tem a sua realidade na sua loja, talvez seja demais, seja muito, too much, para o que você precisa. Então, suponhamos, tá? Vamos trazer um caso hipotético. Na sua loja, você quer saber 3 coisas todo dia. Primeiro, se a loja será bem vista pelos teus clientes naquele dia, está tudo ok para os clientes, né? E o que precisa ser mudado. Primeiro ponto. Segundo ponto é se a tua equipe de vendedores está também ok, está funcionando. Terceiro ponto. E o quarto ponto, como será o faturamento da loja naquele dia? Pensa comigo, se você é um lojista, esses 3 pontos são fundamentais. Quem vende, quem compra e o quanto fatura, não é não? Absolutamente importante. Então você pode criar o teu método usando 3 cartas para representar isso, porque cada um vai interligar com o outro. Você vai colocar, suponhamos que você faça um triângulo sobre o seu pano de tarô, sobre sua mesa de tarô, sobre o seu tabuleiro, enfim. Aí você vai colocar, vamos lá, qual é a base de uma loja? A equipe da loja. Então você coloca à esquerda, por exemplo. Tô criando um método aqui, tá? Em função da pergunta. Eu coloco uma carta à esquerda dizendo, aqui, tudo da minha equipe, da minha loja. Aqui, tudo dos meus clientes, na direita, tudo dos meus clientes e como eles veem minha loja, como serão os clientes do dia hoje. Terceiro ponto, que é o principal, porque se eu aliei a loja, a equipe da loja, os produtos, de um lado, e do outro, os clientes, suas exigências, seus sonhos, suas esperanças, os problemas que eles trazem para a loja. Qual que é o terceiro ponto? É a junção disso. A venda.
Então eu, lojista, eu acordo, abro minha loja e jogo assim. Ao invés de jogar uma cruz celta, que são várias cartas para resolver uma questão, eu jogo como será hoje a minha loja, o meu trabalho, como será hoje os meus clientes, como estarão os meus clientes hoje, como melhorar. E terceira carta, e se venderei bem hoje. Você pode passar o seu ano só jogando essas 3 cartas e resolver o mundo. Vou dar um exemplo. Suponhamos que na parte de venda da loja, a equipe, venha um 5 de paus. Opa! Meus funcionários hoje vão estar com pavio curto. Meus funcionários hoje podem estar impacientes, com algum problema. Então a galera chegou para trabalhar, você já conversa com a galera. Gente, tá todo mundo bem? Tem alguém aqui estressado? Como é que tá a nossa relação hoje? Aí você identifica. Deixa eu jogar aqui para os meus consulentes. Né? Gente, eu tenho gato. Ok, vamos lá. E aí, eu tenho o seguinte, na direita, eu coloquei lá os meus clientes, correto? Então, beleza, suponhamos que saia a Imperatriz. Opa! Grande chance hoje de eu ter uma cliente que vai fazer uma compra grande. Uma mulher que está disposta a se vestir bem, que não vai se ligar no preço e que vai querer, por exemplo, o bom e o melhor da loja. Aí você sacou que com aquele 5 de paus a tua equipe não está no melhor dia. É o momento que você fala o seguinte: gente, eu sei que não é o melhor dia aqui da nossa equipe, mas entendam, hoje nós temos a chance de fazer uma grande venda, porque vem clientes dispostos a isso. Aí você olha lá o calendário, poxa, a galera acabou de receber, né, no mês. Então, então você traz essa consciência para a galera. Terceiro movimento, aí suponhamos que as vendas dêem 6 de ouros. Ou um 6 de ouros, vamos colocar. Poxa, poderíamos vender mais. A gente vendeu o necessário. Um 6 de 10. Por quê? Porque não nos ligamos na nossa equipe, na nossa dinâmica de equipe. Entendeu? Então você pode também criar o teu método em função das tuas necessidades. Tem uma pergunta? A pergunta da Dai Marques. Olá, Dai. É o seguinte: como eu posso ter uma leitura diferenciada? Em que sentido? Acho que ela quis dizer no sentido de se diferenciar para não ser igual a leitura que todo tarólogo faz, do método. Entendi. Deixa eu ver. A leitura diferenciada nesse sentido, que ela está querendo dizer, é o seguinte, né? Como ter uma leitura específica para a questão dela. Ela está falando como se ela fosse uma consulente, né? Na verdade, isso não está na mão do consulente, isso está na mão do tarólogo. É o tarólogo que deve avaliar qual é o melhor método para a leitura. É o tarólogo que vai dizer, dependendo da assinatura dele, né? Dependendo de como ele conduz as leituras dele, ele vai saber como te atender da melhor maneira. Uma boa leitura nunca é padronizada. Inclusive, eu sou a primeira pessoa a promover leituras que não sejam engessadas. O que é uma leitura engessada? Por exemplo, o teu consulente chega, tá com um problema de saúde gravíssimo, né? E aí você sempre joga com aquele método, gente, quando eu digo aquele método, entenda, porque muitos métodos são assim, tá? Da visão geral da vida. Então, por exemplo, a pessoa senta na tua cadeira e aí ela diz assim: eu estou com uma doença gravíssima e vim aqui resolver minha vida, né, de saúde, saber como eu vou lidar com isso. Aí você não ouve o consulente, você não ouve o que ele está dizendo, aí você abre aquele método assim, né? O consulente, depois as finanças do consulente, as amizades do consulente, as viagens possíveis do consulente, a vida amorosa do consulente. Lá atrás, lá no final, tem uma carta que fala de saúde. Na boa, tu tem 1 hora para falar com a pessoa já entrou dizendo que está precisando resolver a saúde dela e tu vai mesmo fazer um método, e tu vai mesmo escolher um método que conta de todas as áreas da vida dele, sendo que só tem 1 hora para tratar de um assunto que no mínimo demoraria umas 10 horas para ser bem lido? Não! Pega esse método que é bom, que funciona para você e guarda. E você só vai ler saúde. Você só vai ler saúde. Claro, e tudo que impacta isso. Por exemplo, eu tenho que saber então
como está a saúde da pessoa, como está a família dela para encarar essa parada, como estão as finanças dela, se o seguro, né, se o plano de saúde dela vai dar conta, se ela vai precisar colocar dinheiro dela, se no trabalho dela as coisas vão ficar bem em função desse período de recolhimento natural por conta da saúde. Entendeu? Não use um método que não faça sentido. Tenha pelo menos uns 3 métodos na sua manga que fazem você ler bem para qualquer situação. Aí você vai sim, como consulente, ter um atendimento na medida para você. Na medida do que tu procura. Entendeu? Porque eu não posso ter um método que vai contar um pouquinho de cada coisa. A pessoa tá com um problema de saúde e daquela 1 hora que você tá cobrando dela, você só falou 2 minutos de saúde. Então, a leitura diferenciada é a leitura que ouve a queixa do consulente, que atende o que ele está precisando e que lá na frente, né, faz diferença na vida dele. Quer um outro exemplo? Esses tipos de leitura que a gente lê um pouquinho de cada coisa, essas leituras são ótimas para início de ano. Na época de aniversário do nosso consulente, que ele quer saber um pouquinho de tudo, como vai ser a nova idade dele, o novo ano pessoal, como vai ser o 2020, 2021. Aí sim, a pessoa está interessada em saber um pouco de tudo. Agora tu tá com um problema familiar, tá divorciando. Aí eu conto pra ti como é que vão ser as férias no próximo ano e tu tá falando de divórcio. A pessoa fala assim, meu, que férias o quê? Eu quero saber se eu não vou ter esposa, se eu não vou ter marido até lá, né? Mas muita gente lê assim e acha que tá arrasando. E quando, na verdade, tá ignorando, tá se fazendo de surdo para a queixa do paciente, do consulente, né? Certo, gente. Então, qual é o ponto hoje? Para fazer uma leitura de tarô, eu devo seguir regras? Deve. As regras quais? Que alguém te deu? Não, as regras que você mesmo trouxe ao escolher o seu método. Não use o método tal e jogue de qualquer jeito. Use o método. Se foi você que pegou de um método clássico a referência, né? Você vai jogar lá o Templo de Afrodite. Siga o Templo de Afrodite. Sabe uma coisa muito comum que acontece na sala de aula quando eu ensino o Templo de Afrodite? Eu ensino assim. Gente, de uma coluna você tem o consulente, na outra coluna você tem o parceiro do consulente. Aí os alunos gostam mais de um lado da carta. De um lado das colunas, né? Do templo. Ah, não, professor. Eu sei que eu disse aqui que era o meu namorado, mas eu olhei... É tudo a ver comigo. É a minha carta. Ó, eu que tô me sentindo assim. Não. Você determinou que aquele lado era do fulano. Não queira entrar. O nome disso é projeção. Você quer entrar no do outro. Você pressupõe que o outro esteja sentindo. A gente chapa no outro que a gente quer querendo ver. Aí faz isso no tarô também. Se você determinou que aquele método era aquele lado, era aquela pessoa, será aquela pessoa. E vai por mim, vai lendo. Uma hora você entende, né? Ou também dê um tempo para o jogo, né? Gente, hoje com o celular fica tão fácil. Sabe o que eu dou de dica para os alunos? Eu falo assim, não entendeu um jogo? Tira uma foto no teu celular e deixa no rolo de câmera. Amanhã tu volta e interpreta. Mas amanhã... Eu falei, sim, amanhã o jogo tá valendo? Tá valendo, porque, claro, você não leu hoje, tá lá. Tá na lista do to do, né? Tá funcionando, só que às vezes você tá tão nervoso, tá tão desconcentrado, ou você não viu o sinal que você não interpreta o método. O que o pessoal geralmente faz? Embaralha de novo, tira mais cartas. Vai por mim. Se tu não leu 3 cartas, tu vai conseguir ler 12? Né? Tem uma pergunta, Amadeu, parece? Temos uma pergunta assim. Ei. Pergunta do Pedro. O Pedro perguntou se existem muitos métodos de leitura de tarô. Infinitos. Existem infinitos métodos de leitura de tarô. É por isso que eu proponho que você tenha a tua assinatura, o teu jeito de jogar. Um bom tarólogo joga qualquer método. Qualquer método. Ele só precisa saber o que aquele método faz, né? Então, assim, não dá pra você... Por exemplo, o melhor tarólogo do mundo, ele olhou uma foto. O aluno faz muito isso. Professor, leia pra mim essa jogada aqui. A primeira coisa que eu falo pro aluno é o seguinte, beleza, que método é esse? O que é cada carta? Eu posso saber, gente.
qualquer carta. Mas se eu não sei o método que a pessoa me mostrou ali na foto, eu vou ler? Não, porque eu não sei a regra que a pessoa trouxe. Pior, eu não sei a pergunta dela. Eu falo em sala de aula, gente, a pergunta é a chave da resposta. Se você não ouve a pergunta do seu consulente, se você não sabe qual foi a pergunta feita, você vai responder qualquer coisa. Então, existem muitos métodos? Existem. Escolha uns 3, 4 que você joga e que dá para qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de situação. Jogue bastante esses métodos. Seja o melhor neles, né? E aí, quando você vai atender, você joga. Ah, mas poxa, professor, tarólogo é assim, né? Tarólogo adora colecionar tarô. E mais, tarólogo também adora conhecer todo dia um método novo. Isso é bom? É, mas para tua coleção. Para o teu mundo interior, para o teu repertório tarológico, para o teu inventário pessoal, né, de métodos, de formas de ver tarô, isso para os teus estudos. A cada curso que você fizer, você provavelmente vai ver um novo método. Cada professor também tem o seu jeito de ensinar, mesmo que seja o mesmo método. Isso é legal, meu. Isso é legal, isso amplia o teu universo. Agora, vai por mim. Se toda vez que você atende, você usa um método diferente, você ao final do ano estará exausto. Porque você não praticou nenhum com profundidade, você não estabeleceu conexão com nenhum, não dominou nenhum. Então, o que você fez foi ensaiar os métodos o ano inteiro e não aprender com eles, né? Eu tenho vários tarôs. Vários decks de tarô, mas eu tenho o deck que eu gosto. Eu tenho o deck que eu jogo. Ah, eu conheço vários métodos de tirar cartas, mas eu sei quais são os que eu domino e dentro dos que eu domino, eu sei também quais são os que são bons para cada assunto, para cada situação, tipo de jogada, tipo de atendimento. Então eu tenho ali, né, o meu estojo pronto com as minhas facas mais afiadas para cortar o tipo de carne que eu preciso cortar. Isso em confeitaria é a mesma coisa. Confeitaria. Gente, uma das minhas especialidades de confeitaria são os bicos de confeitar. Quem conhece bico de confeitar é aquele saco, né, que a gente coloca glacê, coloca buttercream, todos os tipos de recheios também, para decorar o bolo, né? Então eu adoro decorar bolo, biscoitos, assim, com bicos de confeitar. Então isso é uma das minhas especialidades na confeitaria. O meu estojo de bico de confeitar tem todos os tipos de bico, assim, se eu tivesse que fazer um bolo e usasse todos, o bolo ficava horroroso. Por quê? Porque cada um tem... Aí tem... gente, só do mundo dos bicos. Existem 7 grupos de bico. Existe o grupo dos bicos perlê, que é o redondinho, que faz linha. Existe o que o pessoal chama de pitanga, que faz aquelas estrelinhas. Mas, na verdade, a pitanga chama estrela, que pode ser aberta ou pode ser fechada. Os bicos são assim. Então, quando eu vou construir um projeto de um bolo, eu escolho no máximo 2 bicos. Um para escrever, outro para fazer as laterais do bolo, para adornar. Se eu escolho 3, 4, 5, eu vou ter um bolo horroroso, vai por mim, brega. E ninguém quer bolo brega. Todo mundo quer um bolo chique. Então, quando você vai atender uma pessoa e você usa 50 métodos, a pessoa acha que você está confuso. Ela vê você tirando a carta, abrindo de um jeito, fecha a carta, abre de outro. Ela fala assim, esse cara não está nem entendendo o que ele está falando. Escolhe um método, seja muito bom nele e você vai fazer teu atendimento ser sucesso. E ouça sempre, na hora de escolher o método, qual é a situação, né? Qual é a situação? Porque aí você vai jogar para aquilo que a pessoa precisa resolver e não para aquilo que você quer que ela saiba, né? Isso também é muito importante na hora de escolher o método adequado, tá? Resposta, então. Para jogar tarô, eu devo seguir regras? Siga sim as regras. Qualquer regra, não, porque o tarô também fala de liberdade. As regras que você deve seguir para jogar tarô são as regras que você mesmo escolheu seguir antes da sua jogada. Isso não fala de rigidez, isso fala de comprometimento. É diferente.
Quando você escolhe um método e honra esse método, seja criado por você, seja criado pelos clássicos, você escolhendo segui-lo, você cria a sua própria tradição. E isso não passa por um engessamento, isso não passa por cercear da tua criatividade. Agora, todo processo criativo também precisa de disciplina, todo processo de inovação precisa de condução e os métodos, quando selecionados, sejam feitos por você, sejam os métodos clássicos, devem ser seguidos até o final para você não se perder na sua leitura. Temos até um comentário aqui do nosso amigo Sementes. Olá, Sementes! Tá sempre aqui nas nossas lives. De sexta. Agora é 11h30, viu, gente? Ó, fiquem ligados as lives agora do Tarô em Foco. Na sexta-feira saíram do meio-dia, agora a gente tá fazendo às 11h30, tá? O comentário do Sementes é o seguinte: tem pessoas que se preocupam muito com técnicas e métodos mirabolantes e mal entendem a mensagem das cartas. Isso, o que eu sugiro nesse caso? Gente, trabalha 2, 3 métodos com frequência, aprenda com eles, jogue bastante, jogue para os amigos, jogue para os colegas e você desenvolva esse método. Se você, é aquilo que eu falei no começo, se você entendeu o jogo perfeito, se você não entendeu, tira uma foto, dá um print na tela e aí você consegue mais para frente rever. Não embaralha tudo de novo e joga mais carta. Ou não fica... Gente, tem aluno... Que é engraçado, né? Eles acham que não embaralhou o suficiente. É por isso que não saiu a resposta, né? Aí eles... Aí tira a carta. Não deu certo. Aí pega... Aí eu falo, não bate no teu tarô. Não machuca o pobre do tarô. Que, coitado, não tem nada a ver com o que você não está fazendo. Você não está conseguindo ler as cartas. Então, isso é falta de quê? De seguir o foco. Isso quando acontece, até falei na live passada, motivos para o branco. Pessoal, não esqueçam, a live passada estava muito boa também, que eu falei assim, o que leva você a ter um branco na hora da leitura? E aí, quando você não segue o método, você também não consegue ler. Porque você esqueceu do que cada carta falava, do que cada posição falava. Tira uma foto, anota o método que você selecionou, anota o método que você fez naquela jogada, tira a foto e guarda. Depois você volta com mais calma, no outro momento. Gente, às vezes você tomando banho, vem assim, pá, putz, entendi aquela jogada. Gente, o tarô é tão profundo que tudo que a gente precisa, às vezes, para conseguir decodificar a jogada é de tempo. Vai por mim, tempo. Tempo é o senhor da razão, já dizia Saturno Cronos, né? Uma pergunta aqui, a gente ainda tem mais 10 minutinhos. Ok. Pergunta da Gleice é o seguinte: você tem um método favorito? Qual? Eu tenho um método favorito. Inclusive o método que eu ensino para os meus alunos, né? Eu jogo sempre 3 cartas e nessas 3 cartas eu consigo jogar para qualquer assunto, né? E esse é a minha assinatura. Eu jogo as 3 cartas e vou a cada pergunta, a cada lance do tarô, né? Ou seja, a cada jogada que eu faço com essas 3 cartas, eu vou conduzindo a narrativa, eu vou conduzindo para onde eu quero ir, porque eu acabo, na verdade, me estabelecendo para mim mesmo que 3 cartas eu respondo qualquer parada, qualquer tipo de pergunta. E aí, na verdade, o meu método é mais descobrir qual é a próxima pergunta inteligente, né? Então, os meus alunos, às vezes, falam isso e também os consulentes. Nossa, você tirou a pergunta da minha boca, né? Porque, é claro, eu estou ouvindo o que o outro está falando, né? Então, eu tenho uma atenção plena na hora de jogar e vou usando as minhas 3 cartas para fazer as análises, né? Esse é o meu método, essa é a minha forma de ler tarô. E quem me conhece, as pessoas que já leram comigo, que jogam comigo, elas vão vendo. Elas vão vendo e já até reconhecem. Aí uma vez, assim, de vez em quando elas dão um feedback assim, eu joguei com outra pessoa, com um amigo meu e tal, mas ela não jogava desse jeito que você faz aí. O que ela tá querendo dizer? Ela já entendeu visualmente como é o meu jeito de jogar, entendeu? Então eu tenho a minha assinatura também como tarólogo, que é essa forma de ler as cartas, né? Tem a sua, isso é saudável, isso é identidade. Tudo que não tem identidade não tem alma, gente. Se você faz qualquer jogada, de qualquer hora,
e é estudante, está estudando, tá valendo. Agora, se você na tua prática profissional faz sempre qualquer coisa, o que der na tua telha, você não é profissional. Pelo contrário, você é um eterno ensaio e jamais uma força naquele processo, naquele método, naquela forma de ver aquela arte e, no caso, o tarô. Gente, isso vale para a vida, tá? Para a vida. As empresas precisam disso, são os processos, as pessoas precisam disso, que é a rotina. Rotina é também saúde, né? Então, a tua assinatura tarológica, a tua marca pessoal, é a alma, é a identidade, e seguir o método é absolutamente recomendado e saudável. Só não precisa ser difícil e pesado para você, tá bom? Tem mais pergunta? Temos uma pergunta da nossa querida aluna Andressa. Olá, Andressa, aluna do curso online. Perguntar e jogar apenas uma carta é correto ou serve apenas para ser a carta do dia? Não, você pode jogar uma carta para tudo. Gente, um jogo de tarô com uma carta também tá valendo, é um jogo de tarô, né? O que você só vai precisar ficar atento é se, dependendo da pergunta, fica muito difícil uma carta, né? Então, por exemplo, estou em dúvida se eu devo estudar no exterior ou no Brasil. Tudo bem, uma carta já seria suficiente. Suponhamos, sai uma temperança, já tá falando de criar asas, né? Você e o Red Bull. Vai embora. Já tá falando. Agora, quais são os aspectos que serão tratados em um processo, né, durante o julgamento, que vão me favorecer ou que vão me dificultar. Aí a mesma carta temperança, ela fica, putz, você até consegue tirar um pouco de cada, né? Mas você não vai saber com precisão. Então, às vezes, são indicadas mais cartas para você resolver isso, né? Então, é tudo questão também do bom senso. A carta única, uma carta é suficiente para um mundo de coisa. Dependendo da pergunta, você vê. Dá para fazer? Dá. Mas é o melhor? É a melhor maneira? Entendeu? Ou não? Sabe por quê? Porque você pode, por exemplo, tem coisas que são suficientes, né? Uma camiseta, né? Você só precisa de uma, beleza. Agora, chinela, né? O sapato, a havaiana, você precisa pelo menos das duas. Então tem coisa que você precisa naturalmente de mais coisa para poder funcionar. Às vezes é assim também com o tarô, tá? Certo? Gente, muito obrigada pela presença, pelas perguntas carinhosas, generosas, né? Pelo interesse de vocês nesse assunto, que é muito, muito importante. Estudar métodos é para a vida, respeitar os métodos é disciplina e dominar os seus métodos e ter a sua assinatura na jogada é maestria, né? Então, obrigado, Amadeu, pela sua participação, pela moderação aqui da nossa live. Um beijo em cada um de vocês, uma excelente sexta-feira, um maravilhoso final de semana e até segunda-feira, às 19 horas, no nosso próximo Tarô em Foco. Um beijo e até mais. Tchau!